Oi, eu sou a Aline Guissan e vou ler para você. Hoje nós vamos ensinar de uma nova forma. Nós vamos começar com uma oração e encerrar com uma oração. Agradecimentos, pedindo proteção a todos os seres que aqui venham para nos ajudar com essa leitura, com esse estudo, e que conduzam da melhor forma, nos trazendo calma, nos trazendo sabedoria, para que eu consiga ler até o final. Eu peço nesse momento proteção a todos os seres superiores, todos os guias amigos que aqui estão para esse trabalho. E rezemos um Pai Nosso e uma Ave Maria para que se conduza a leitura da melhor forma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos, Senhor, a quem nos tem ofendido. E não nos deixe nunca cair em tentação, livrando-nos sempre do mal. Que assim seja, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe digníssima de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, Senhor. Dando continuidade à página 142 do livro O que é o Espiritismo. Escolhos da mediunidade. Questão 70. Um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão. Isso é, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns, impondo-se-lhes dos nomes apóficos, impedindo que se comuniquem com outros espíritos. É também um obstáculo que se depara a todo observador novato e inexperiente, não conhecendo os caracteres desse fenômeno. Pode ser eludido pelas aparências, como aquele que, desconhecendo a medicina, pode enganar-se sobre a causa da natureza do mal. Seu estudo prévio, neste caso, é útil para o observador, indispensável ao médium, a quem fornece os meios de prevenir uma indispensável. Se o estudo é prévio, nesse caso, é útil para o observador, mais indispensável é ao médium, a quem fornece os meios de prevenir o inconveniente que lhe poderia trazer bem desagradáveis consequências. Assim, é pouca toda a recomendação para que o estudo preceda a prática. Questão 71. A obsessão apresenta 3 graus principais bem característicos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. No primeiro, o médium tem perfeitamente a consciência de que não pode obter coisa alguma boa. Ele não se ilude acerca da natureza do espírito que se obstina em lhe manifestar, e do qual deseja desembaraçar-se. Esse caso não oferece gravidade alguma. É um simples incômodo do qual o médium se liberta, deixando momentaneamente de escrever. O espírito cansando-se de não ser ouvido, acaba por se retirar. A fascinação obsessional é muito grave, porque nela o médium é completamente iludido. O espírito que o domina apodera-se de sua confiança a ponto de impedi-lo de julgar as comunicações que recebe, fazendo-lhe achar sublimes os maiores absurdos. O caráter distintivo desse gênero de obsessão é provocar no médium uma excessiva suscetibilidade e levá-lo a não acreditar no bom, justo e verdadeiro, senão o que ele escreve, a repelir e mesmo considerar mal todo conselho e toda observação crítica, preferindo romper-se com os amigos a convencer-se de que está sendo enganado, a encher-se de inveja contra os outros médios cujas comunicações sejam julgadas melhores que as suas, a querer impor-se nas reuniões espíritas das quais se afasta quando não pode dominá-las. Essa atuação do espírito pode chegar a ponto de ser um indivíduo conduzido a dar passos mais ridículos e comprometedores. 72. Um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. Eles lhes dão ordem e querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem, dão conselhos e, se não são atendidos, retiram-se. Resulta daí a impressão de que em nós produzem os maus espíritos, e é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Ela provoca uma agitação febril, movimentos bruscos e desordenados. A dos bons, pelo contrário, é calma, branda e agradável. A subjugação obsessional, designada outrora sob o nome de possessão, é um constrangimento físico exercido sempre por espíritos da pior espécie e que pode ir à neutralização do livre
arbítrio do paciente. Ela se limita muitas vezes a simples impressões desagradáveis, porém, muitas vezes provoca movimentos desordenados, atos insensatos, gritos, palavras injuriosas ou incoerentes, de que o subjugado às vezes compreende o ridículo, mas não pode abster-se. Esse estado difere essencialmente da loucura patológica, com que erradamente a confundem, pois na possessão não há lesão orgânica alguma, sendo diversa a causa. Outros devem ser também meios de curá-la. A aplicação do processo ordinário das duchas e tratamentos corporais poderá muitas vezes determinar o aparecimento de uma verdadeira loucura, onde só havia uma causa moral. 74. Na loucura propriamente dita, a causa do mal é interna, importa restituir o organismo ao seu estado normal. Na subjugação, essa causa é externa e tem-se a necessidade de libertar o doente de um inimigo invisível, não lhe pondo remédios materiais, porém uma força moral superior a dele. A experiência prova que nunca em tal caso os exorcismos produziram resultados satisfatórios, antes agravaram que minoraram a situação. Indicando a verdadeira fonte do mal, só o Espiritismo pode dar meios de combatê-lo, fazendo a educação moral do espírito obsessor, por conselhos prudentes e dirigidos. Chega-se a torná-lo melhor e a fazê-lo renunciar voluntariamente à atormentação do enfermo, que então fica livre. 75. A subjugação obsessional é ordinariamente individual. Quando, porém, uma falange de espíritos maus se lança sobre uma povoação, ela pode apresentar caráter epidêmico. Foi um fenômeno desse gênero que verificou-se ao tempo do Cristo. Só um poder moral superior podia então domar esses entes malfazejos, designados sob o nome de demônios, e restituir a calma às suas vítimas. Um fato importante a considerar-se é que a obsessão, qualquer que seja a sua natureza, é independente da mediunidade e que ela se encontra, de todos os graus, principalmente do último, em grande número de pessoas que nunca ouviram falar do Espiritismo. De fato, os espíritos, tendo existido em todos os tempos, têm sempre exercido a mesma influência. A mediunidade não é uma causa, mas simples modo de manifestação dessa influência. Pelo que podemos dizer com certeza que todo médium obsidiado sofre de algum modo qualquer e muitas vezes nos atos mais comuns da vida, os efeitos dessa influência, sem que a mediunidade se manifeste por outros efeitos, muitas vezes atribuídos pelas enfermidades misteriosas que escapam às investigações da medicina. Pela mediunidade, o ente maléfico denuncia sua presença. Sem ela, é um inimigo oculto de quem não se desconfia. 77. Os que repelem tudo que não afete os nossos sentidos não admitem essa casa oculta, mas quando a ciência tiver saído da senda materialista, reconhecerá um mundo invisível que nos cerca e o meio qual vivemos, um poder que reage sobre coisas físicas, assim como sobre as morais. Será um novo caminho aberto ao progresso e a chave de grande número de fenômenos até hoje não compreendidos. 78. Como a obsessão nunca pode ser produto de um bom espírito, torna-se um ponto essencial o saber reconhecer-se da natureza dos que se apresentam. O médium não esclarecido pode ser enganado pelas aparências, mas o prevenido percebe o menor sinal suspeito, e o espírito, vendo que nada pode fazer, retira-se. O reconhecimento prévio dos meios de distinguir os bons dos maus espíritos é, pois, indispensável ao médium, que não se quer expor a cair em nenhum laço. Ele é também o simples observador que pode, por esse meio, apreciar o justo valor do que se ouve. Qualidade dos médiuns. 79. A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Ela se mostra desenvolvida tanto nos mais dignos como nos mais indignos. Não se dá, porém, mesmo com a preferência que os espíritos bons dão ao médium. 80. Os espíritos bons se comunicam mais ou menos de boa vontade, por esse ou aquele médium, segundo a simpatia que lhe votam. A boa ou má qualidade de um médium não deve ser julgada pela facilidade com que ele obtém comunicações, mas por sua aptidão em recebê-las boas e em não ser ludibriado pelos espíritos levianos e enganadores. 81. Os médios menos moralizados recebem também algumas vezes excelentes comunicações, que não podem vir senão de bons espíritos, e o que não deve ser motivo de espanto, muitas vezes no interesse dos médios e com o fim de dar-lhes sábios conselhos. Se eles os desprezam, maior será a sua culpa, porque são eles que lavram sua própria condenação. Deus, cuja bondade é infinita, não pode recusar a assistência àqueles que mais necessitam dela. O virtuoso, missionário que vai a moralizar os criminosos,
não faz mais do que os bons espíritos com os médiuns imperfeitos. De outra sorte, os bons espíritos, querendo dar o ensino sutil a todos, servem-se de instrumento que têm à mão, porém, deixam-no logo que encontram outro que lhe deseja mais afim e melhor se aproveitar das suas lições. Retirando-se os bons espíritos, os inferiores que pouco se importam com as más qualidades morais do médium, acham então um campo livre. Resulta daí que os médiuns imperfeitos, moralmente falando, os que não procuram emendar-se, tarde ou cedo são presas dos maus espíritos, que muitas vezes conduzem à ruína e à maior das desgraças mesmo na vida terrena. Quando a sua faculdade, tão bela no começo e que assim deveria ter sido conservada, preverte-se pelo abandono dos maus espíritos e, afinal, desaparece. 82. Os médiuns de mais mérito não são ao abrigo das manifestações dos espíritos embusteiros. Primeiro, porque não há ainda entre nós pessoa assaz perfeita para não ter algum lado fraco, pelo qual deu acesso aos maus espíritos. Segundo, porque os bons espíritos permitem mesmo às vezes que os maus venham, a fim de exercitarem a nossa razão. Aprendemos a distinguir a verdade do erro e ficamos de prevenção, não aceitando cegamente e sem exame tudo que nos vem dos espíritos. Nunca, porém, um espírito bom virá enganar. O erro, qualquer que seja o nome em que o apadrinhe, vem de uma fonte má. Essas mistificações ainda podem ser uma prova para a paciência e perseverança do espírita, médium ou não, e aqueles que desanimam com algumas exceções dão provas aos bons espíritos de que não são instrumentos com que eles possam contar. 83. Não nos deve admirar ver maus espíritos obsidiarem pessoas de mérito, quando vemos na terra homens de bem perseguidos por aqueles que não são. É digno de nota, depois da publicação de O Livro dos Médiuns, o número de médiuns obsidiados diminuiu muito. Os médiuns prevenidos tornam-se vigilantes e espreitam os menores indícios de que lhe podem denunciar a presença de mistificadores. A maioria dos que se mostram ainda nesse estado não fizeram estudo prévio recomendado, ou não deram importância aos conselhos que receberam. O que constitui o médium é 84. O que constitui o médium é propriamente dito a faculdade. Sob esse ponto de vista, pode ser mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. O médium seguro, aquele que pode ser realmente qualificado, de bom médium é o que qualifica a sua faculdade, buscando tornar-se apto e servir de intérprete aos bons espíritos. O poder que tem o médium de atrair os bons espíritos e repelir os maus espíritos está na razão da superioridade moral, da posse do maior número de qualidades e que constituem um homem de bem. É por esses dotes que se concilia a simpatia dos bons e se adquire a ascendência sobre os maus espíritos. Pelo mesmo motivo, as imperfeições morais do médium, aproximando da natureza dos maus espíritos, tinham-lhe a influência necessária para afastá-los de si, em vez de se impor sobre a imposição destes. Isso só não se aplica aos médios, como também a todos indistintamente, visto que ninguém há que não esteja sujeito à influência dos espíritos. 86. Para impor-se o médium, os maus espíritos sabem explorar habilmente todas as suas fraquezas, e entre os nossos defeitos, os que lhe dá margem maior é o orgulho, sentimento que se encontra mais dominante na maioria dos médios subsidiados, principalmente nos fascinados. É o orgulho que faz que se julguem infalíveis e repilam todos os conselhos. Esse sentimento é infelizmente excitado pelos elogios de que são o objeto. Basta que o médium apresente a faculdade um pouco transcendente para que o busquem e o adulem, dando lugar a que ele exagere pela sua importância e se julgue como indispensável o que vem a perdê-lo. 87. Quando o médium imperfeito se orgulha pelos seus nomes ilustres, frequentemente apócrifos, que assinam as comunicações por ele recebidas e se considera intérprete privilegiado da sua potência celeste, o bom médium nunca se crê assaz digno de tal favor. Ele tem uma salutar desconfiança do merecimento de que recebe, e não se fia o seu próprio juízo. Não sendo, senão, instrumento passivo, compreende o bom resultado não lhe confere mérito, que o bom resultado não confere mérito pessoal, como nenhuma responsabilidade lhe cabe pelo mal, e que seria ridículo crer na identidade absoluta dos espíritos que se lhe manifestam. Deixa que terceiros desinteressados julguem do seu trabalho, sem que o seu amor próprio se ofenda por qualquer decisão contrária. Do mesmo modo, um ator não pode se dar por ofendido às censuras feitas à peça de quem é intérprete. Eu sou só uma intérprete.
O seu caráter distintivo é a simplicidade e a modéstia. Julga-se feliz com a faculdade que possui, não por vanglória, mas por lhe ser um meio de tornar-se útil, o que faz de boa mente quando lhes oferece ocasião, sem jamais incomodar-se por não preferirem aos outros. Os médios são os intermediários, os intérpretes dos espíritos. Ao evocador, e mesmo ao simples observador, cabe apreciar o mérito do instrumento. 88. Com todas as outras faculdades, a mediunidade é um dom de Deus, que se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal, e de cada qual se pode abusar. Seu fim é pôr-nos em relação direta com algumas almas daqueles que viveram, a fim de recebermos ensinamentos e iniciações da vida futura. Assim, como a vista nos põe em relação com o mundo invisível, a mediunidade nos liga ao invisível. Aquele que dela se utiliza para o seu adiantamento e que de seus irmãos desempenha uma verdadeira missão e será recompensado. O que abusa e emprega em coisas mais fúteis ou por satisfazer interesses materiais, desvia do seu fim providencial, e tarde ou cedo será punido como todo homem que faça mau uso de uma faculdade qualquer. Charlatanismo. 89. Certas manifestações espíritas facilmente se prestam à imitação. Porém, apesar de terem sido explorados os prestigiadores e charlatães do mesmo modo que fazem com tantos outros fenômenos, é absurdo crer que elas não existam e sejam sempre produto de charlatanismo. Quem estudou e conhece as condições normais em que elas se dão, distingue facilmente a imitação da realidade. Além disso, aquela que nunca pode ser completa e só ilude o ignorante, incapaz de discutir as diferenciações e as características do fenômeno verdadeiro. As manifestações que se imitam com mais facilidade são os de efeitos físicos e as de efeitos inteligentes vulgares, como movimentos, pancadas, transportes, escrita direta, respostas banais. Não se dá o mesmo, porém, com as comunicações inteligentes de subido alcance. Para imitar aquelas, bastam destreza e habilidade, ao passo que para simular as últimas se torna necessária sempre uma instrução um pouco comum, uma superioridade de intelecto excepcional e uma faculdade de improvisação universal, se assim nos permitem classificá-la. 91. Os que não conhecem o espiritismo são geralmente induzidos a suspeitar da boa-fé dos médios. Só o estudo e a experiência lhes poderão fornecer os meios de certificarem a realidade dos fatos. Fora isso, melhor garantia que podem ter está no desinteresse absoluto e na probidade do médium. Há pessoas que, por sua posição e caráter, estão acima de qualquer suspeita. Se a intenção do lucro pode excitar a fraude, o bom senso diz que o charlatanismo não se mostra onde nada tem a ganhar. 92. Entre os adeptos do espiritismo encontram-se entusiastas e exaltados, como em todas as coisas. São em geral os piores propagadores porque a facilidade com que, sem exame, aceitam tudo desperta desconfiança. O espírito esclarecido repele esse entusiasmo cego, observa com frieza e calma e assim evita ser vítima de ilusões e mistificações. Toda questão de boa-fé, o observador novato deve, antes de tudo, atender à gravidade do caráter que a ele se dirige. Identidade dos espíritos, 93. Uma vez que no meio dos espíritos se encontram todos os caprichos da humanidade, não podem deixar de existir entre eles os ardilosos e os mentirosos. Alguns não têm o menor escrúpulo de se apresentar sobre os mais respeitáveis nomes, com o fim de inspirarem mais confiança. Devemos, pois, abster-nos de crer que um modo absoluto na autenticidade de todas as assinaturas dos espíritos. 94. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático, sendo muitas vezes impossível verificá-la, sobretudo quando se trata de espíritos superiores, antigos relativamente à nossa época. 94. Entre os que se manifestam, muitos não têm nomes para nós, mas então, para fixar nossas ideias, eles podem tomar o de um espírito conhecido, da mesma categoria da sua, de modo que se um espírito se comunicar com o nome de Pedro, por exemplo, nada nos prova que seja precisamente o apóstolo desse nome, tanto pode ser ele como o outro da mesma ordem. A questão da identidade é que, nesse caso, é inteiramente secundária e seria pueril atribuir-lhe importância. O que importa é a natureza do ensino, se é bom ou mal, digno ou indigno, de personagem que o assina, se esta o sobrescrevia ou repeliria, eis a questão. 95. A identidade é de mais fácil verificação quando se trata dos espíritos contemporâneos, cujo caráter e hábitos sejam conhecidos, porque esses mesmos hábitos e particularidades da vida privada
que a identidade se revela mais seguramente é muitas vezes de modo incontestável. Quando se evoca parente ou amigo, é a personalidade que interessa, e então é muito natural buscar-se reconhecer a identidade. Os meios, porém, que geralmente emprega para isso, quem não conhece o espiritismo, se não imperfeitamente, são suficientes e podem induzir a erro. 96. O espírito revela sua identidade por grande número de circunstâncias, penteadas nas comunicações nas quais se refletem seus hábitos, caráter, linguagem e até locuções familiares. Ela se revela ainda nos detalhes íntimos em que entra espontaneamente com as pessoas a quem ama. São as melhores provas, é muito raro, porém, que eles satisfazem as perguntas diretas de que não são feitas a esse respeito, sobretudo se elas partirem de pessoas que lhes são diferentes, com o intuito de curiosidade ou de prova. O espírito demonstra a sua identidade, como quer e pode, segundo o gênero de faculdade do seu intérprete, e às vezes essas provas são superabundantes e o erro está em querer que ele as dê como deseja o evocador. E é então que ele se recusa a sujeitar-se às exigências. Contradições. 97. As contradições, a que frequentemente se notam na linguagem dos espíritos, não podem causar admiração senão aqueles que só possuem da ciência um conhecimento incompleto, pois são as consequências da natureza mesma dos espíritos, que, como já dissemos, não sabem as coisas senão a razão do seu adiantamento, sendo que muitos podem saber menos do que certos homens. Sobre grande número de pontos, eles não emitem mais do que a sua opinião pessoal, que pode ser mais ou menos acertada e conservar ainda o reflexo dos prejuízos terrestres que não o despojaram. Outro, forjam sistemas seus sobre aquilo que ainda não conhecem, particularmente no que diz respeito às questões científicas e à origem das coisas. Nada, pois, há de surpreendente, em que nem sempre estejam de acordo. Espantam-se 98. Espantam-se de encontrarem comunicações contraditórias assinadas por um mesmo nome. Somente os espíritos inferiores mudam de linguagem com as circunstâncias, mas os superiores nunca se contradizem. Por pouco que seja iniciado nos mistérios do mundo espiritual, sabe-se que com facilidade certos espíritos adotam nomes diferentes para dar-se mais peso às suas palavras. Disso, com segurança, se pode inferir que se duas comunicações radicalmente contraditórias no fundo trazem o mesmo nome respeitável, uma delas é necessariamente apócrifa. 99. Dois meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. O primeiro é submeter-se a todas as comunicações ao exame severo da razão, do bom senso e da lógica. É uma recomendação que fazem todos os bons espíritos. Abstêm-se de fazê-lo aos maus, pois sabem não ter senão a perder com esse exame sério, pelo qual evitam uma discussão que querem ser cridos sob a palavra. O segundo critério da verdade está na condolância do ensino. Quando o mesmo princípio é ensinado em muitos pontos por diferentes espíritos e médiuns estranhos uns aos outros e isentos às idênticas influências, pode-se concluir que ele está mais próximo da verdade do que aquele que emana uma só fonte e é contradito pela maioria. Consequências do espiritismo, questão 100. Ante a incerteza das revelações feitas pelos espíritos, perguntarão: para que serve então o estudo do espiritismo? Para provar materialmente a existência do mundo espiritual. Sendo o mundo espiritual formado pelas almas daqueles que viveram, resulta a sua admissão a prova da existência da alma e a sua sobrevivência ao corpo. Algumas que se manifestam nos revelam as suas alegrias e os seus sofrimentos, segundo o modo de que empregam o tempo de vida terrena. Nisso, temos a prova das penas e recompensas futuras. Descrevendo-se no meu estado de situação, as almas ou espíritos retificam as ideias falsas e faziam da vida futura, e principalmente acerca da natureza e duração das penas. Passando assim, a vida futura do estado, de teoria vaga e incerta ao fato conhecido e positivo, aparece a necessidade de trabalhar o mais possível, durante a semana da vida presente, que é tão curta em proveito da vida futura, que é indefinida. Suponhamos que um homem de 20 anos tenha a certeza de morrer aos 25, que fará nesses 5 anos que lhe restam? Trabalhará para o futuro? Certamente que não. Procurará gozar o maior possível, acreditando ser uma tolice submeter-se às fadigas e privações sem proveito. Se, porém, ele tiver a certeza de viver até os 80 anos, seu procedimento será outro, porque não compreenderá a necessidade de sacrificar alguns instantes de repouso atual para assegurar o repouso futuro, durante longos anos. O mesmo se dá com aquele que tenha a certeza da vida futura. A dúvida relativamente a esse ponto conduz naturalmente tudo sacrificar aos gozos do presente, daí ligar-se excessiva importância aos bens materiais. A importância que se dá aos bens materiais excita cobiça, inveja, ciúme de quem tem pouco
contra aquele que tem muito. Da cobiça ao desejo de adquirir, por qualquer preço que o vizinho possui, o passo é simples, dai ódios, querelas, processos, guerras e todos os males engrenhados pelo egoísmo. Com a dúvida sobre o futuro, o homem abrunhado nessa vida pelo desgosto e pelo infortúnio não vê senão na morte o termo dos seus sofrimentos. É assim, nada esperando, que procura pelo suicídio, a aproximação desse termo. Sem esperança de futuro, é natural que o homem seja afetado e se desespere com as decepções que passa. Os abalos violentos que experimentam e repercutem ali no cérebro são a fonte da maioria dos casos de loucura. Sem a vida futura, a atual se torna para o homem, a coisa capital, o único objeto de suas preocupações, ao qual ele tudo subordina. Por isso, quer gozar a todo custo, não só os bens materiais, as honrarias, aspira a brilhar, elevar-se acima dos outros, eclipsar os vizinhos por seu fausto e posição. Daí a ambição desordenada e a importância que liga aos títulos e a todos os efeitos da vaidade, pelo quais é capaz de sacrificar com a própria honra, porque nada mais vê além. A certeza da vida futura e das suas consequências muda-lhe totalmente a ordem de ideias que lhe faz ver coisas por outro prisma. É um véu que se levanta descobrindo o imenso esplêndido horizonte. Diante da infinidade e grandeza da vida, além túmulo, a vida terrena some-se como um segundo na contagem dos séculos, como grão de areia do lado de uma montanha. Tudo se torna pequeno, mesquinho, e ficamos pasmos de haver dado importância a coisas tão efêmeras e pueris. Daí, no meio dos acontecimentos da vida, uma calma, uma tranquilidade que já constitui uma felicidade. Comparada às desordens e tormentos a que nos sujeitamos, com o fito de nos elevarmos acima dos outros, daí também para as vicissitudes e decepções, uma indiferença que, tirado todo motivo de desespero, afasta numerosos casos de loucura e desvia forçosamente o pensamento do suicídio. Com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna. Com a dívida, perde a paciência, porque nada dá para esperar do presente. O exame daqueles que já viveram, provando que a soma da felicidade futura está na razão do progresso moral efetuado e do bem que se praticou na terra. Que a soma das desditas está na razão dos vícios e más ações, imprime em quantos estão bem convencidos dessa verdade uma tendência assaz natural para fazer o bem e evitar o mal. Quando a maioria dos homens estiver convencida dessa ideia, quando ela professa esses princípios e praticar o bem, este impreterivelmente triunfará do mal aqui na terra. Procurarão os homens não mais se molestarem uns aos outros e regularão as suas instituições sociais. Tendo em vista o bem de todos e não o proveito de alguns, em uma palavra, compreenderão que a lei da caridade é ensinada pelo Cristo e é a fonte da felicidade mesmo nesse mundo, e assim basearão as leis civis sobre as leis da caridade. A demonstração da existência do mundo espiritual que nos cerca e de sua ação sobre o mundo corporal é a revelação de uma das forças da natureza e, por consequência, a chave de grande número de fenômenos até agora incompreendidos, tanto na ordem física quanto na ordem moral. Quando a ciência leva em conta essa nova força, até hoje desconhecida, retificará um imenso número de erros provenientes de atribuir tudo a uma única causa, a matéria. O conhecimento dessa causa nos fenômenos da natureza será uma alavanca para o progresso, produzirá o efeito da descoberta de um agente inteiramente novo. Com o auxílio da lei, o horizonte da ciência se algará como se algarou com a lei da gravitação. Quando o ato das suas cátedras, os sábios se proclamam a existência do mundo espiritual e a sua participação nos fenômenos da vida. Eles infiltrarão na mocidade o contraveneno das ideias materiais, em vez de predispô-los à negação do futuro. Nas lições de filosofia clássica, os professores ensinam a existência da alma e os seus atributos, segundo as diversas escolas, mas nem sempre apresenta provas materiais. Não parece estranho que quando eles se lhes fornecem as provas que não tinham, eles repilam e classificam superstições? Não será isso mesmo
Será isso mesmo que confessaram seus discípulos, que eles lhes ensinaram a existência da alma, mas que tal fato não tem prova alguma? Quando um sábio emite uma hipótese sobre um ponto da ciência, procura com empenho e colhe com alegria tudo aquilo que possa demonstrar a veracidade dessa hipótese, como pois um professor de filosofia, cujo dever é provar aos seus discípulos que eles têm uma alma, despreza os meios de lhe fornecer uma aparente demonstração. Suponhamos que os espíritos sejam incapazes... 101. Suponhamos que os espíritos sejam incapazes de ensinar-nos alguma coisa além do que já sabemos, ou do que por nós mesmos poderemos saber. Ver-se que só a demonstração da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias não pode deixar de produzir uma outra ordem das coisas, e essa revolução que o Espiritismo prepara. 102. Os espíritos, porém, fazem mais que isso. Se as suas revelações são rodeadas de certas dificuldades, e se elas exigem minuciosas precauções para lhes comprovar a exatidão, não é menos real que os espíritos esclarecidos, quando sabemos interrogá-los e quando lhe é permitido, que eles podem nos revelar fatos ignorados, dar-nos a explicação do que não compreendemos e encaminhar-nos para um progresso mais rápido. É nisso, sobretudo, que o estudo sério e completo da ciência espírita é indispensável, a fim de só lhe pedir o que ela pode dar, de modo porque o pode fazer. Ultrapassando esses limites é que nos expormos a ser enganados. 103. As menores causas podem produzir grandes efeitos, assim como de um grãozinho pode brotar uma árvore imensa. A queda de um fruto fez descobrir a lei que rege os mundos. As rãs, saltando num prato, revelaram a potência da galvância. Também no fenômeno vulgar das mesas girantes, saiu à prova da existência do mundo invisível, e dessa, uma doutrina que em alguns anos fez a volta do mundo e pode regenerá-lo pela verificação da qualidade da realidade da vida futura. 104. O Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas, ou mesmo nenhuma em virtude de axioma. Nada há de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas. As que o Espiritismo prega, sendo fundadas sobre leis naturais, existiram de todos os tempos, pelo que encontraremos em todas as épocas esses germes que, mediante estudo mais completo e mais atentas às observações, conseguiram desenvolver. As verdades ensinadas pelo Espiritismo são antes consequências que descobertas. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Todavia, ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando-os dos preconceitos e ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. Observação. Essas explicações, incompletas como são, bastam para mostrar a base em que se assenta o Espiritismo, o caráter das manifestações e o grau da confiança que podem inspirar, segundo as circunstâncias. Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Pluralidade dos mundos. 105. Os diferentes mundos que circulam no espaço terão habitantes como a Terra? Todos os espíritos afirmam, e a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa no universo nenhuma posição especial, nem por sua colocação, nem pelo seu volume, e nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitada. Além disso, Deus não teria criado milhares de globos com o fim único de recrear-se à nossa vista, tanto mais que o maior número deles se acha fora do nosso alcance. 106. Se os mundos são povoados, serão seus habitantes em tudo semelhantes aos da Terra? Em uma palavra, poderiam eles viver entre nós e nós entre eles? A forma geral poderia ser, mais ou menos, a mesma, mas o organismo deve ser adaptado ao meio em que eles têm de viver, como os peixes são feitos para viver na água e as aves no ar. Se o meio for diverso, como tudo leva a crê-lo e como parece demonstrá-lo as observações astronômicas, a organização deve ser diferente. Não é, pois, provável que em seu estado normal eles possam mudar de mundo com os mesmos corpos. Isso é confirmado por todos os espíritos. 107. Admitindo que esses mundos sejam povoados, estarão na mesma colocação que o nosso, sobre o ponto de vista intelectual e moral?
Segundo o ensino dos espíritos, os mundos se acham em graus de adiantamento muito diferentes. Alguns estão no mesmo ponto que os outros são mais atrasados, sendo sua humanidade muito mais bruta, mais material e mais propensa ao mal. Pelo contrário, outros são muito mais adiantados moral, intelectualmente e fisicamente. Neles, o mal é desconhecido. As artes e as ciências já atingiram um grau de perfeição que foge à nossa apreciação. A organização física, menos material, não está sujeita aos sofrimentos, moléstias e enfermidades. Aí os homens vivem em paz, sem buscar o prejuízo uns dos outros, isentos dos desgostos, cuidados, aflições e necessidades a que poquentam na terra. Há finalmente os outros e ainda mais adiantados, onde o invólucro corporal, quase fluido, se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. Na série progressiva dos mundos, o nosso nem ocupa o primeiro nem o último lugar, mas é um dos mais materializados e atrasados. Da alma. 108. Qual a sede da alma? A alma não está, como geralmente se crê, localizada num ponto particular do corpo. Ela forma com o perispírito um conjunto fluídico penetrável, assimilando-se ao corpo inteiro, com o qual ela constitui um ser complexo, do qual morte não é, de alguma sorte, mais do que um desdobramento. Podemos, figuradamente, supor dois corpos semelhantes na forma, um encaixado no outro, confundidos durante a vida e separados depois da morte. Nessa ocasião, um deles é destruído, ao passo que o outro subsiste. Durante a vida, a alma age mais especialmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. Ele é ao mesmo tempo interno e externa, e isto é, irradia-se exteriormente, podendo mesmo isolar-se do corpo, transportar-se ao longe e aí manifestou sua presença, como provam a observação e os fenômenos sonambúlicos. 109. Será a alma criada ao mesmo tempo que o corpo ou anteriormente a este? Depois da questão da existência da alma, essa é uma das questões mais capitais, porque de sua solução dimanam as mais imponentes consequências. Ela é a única capaz de explicar uma multidão de problemas até hoje insolúveis por não se ter nela acreditado. De duas uma, ou a alma existia ou não existia, antes da formação do corpo, não podendo haver meio termo. Com a pré-existência da alma, tudo se explica lógica e naturalmente. Sem ela, encontram-se tropeços a cada passo, e mesmo certos dogmas da Igreja ficam sem justificação, o que tem conduzido muitos pensadores à incredulidade. Os espíritos resolveram a questão afirmativamente e os fatos, como a lógica, não podem deixar dúvidas a esse respeito. Admita-se, ao menos como hipótese, a pré-existência da alma e veremos aplainar-se a maioria das dificuldades. Se a alma já existia antes da sua união com o corpo, tinha ela sua individualidade e a consistência de si? Sem individualidade e sem consistência de si mesma, seria como se não existisse. Antes da sua união com o corpo, já tinha a alma feito algum progresso ou estacionária? O progresso anterior da alma é simultaneamente demonstrado pela observação dos fatos pelo ensino dos espíritos. 112. Criou Deus as almas iguais moral e intelectualmente ou fê-las mais perfeitas e indigentes umas que as outras? Se Deus houvesse feito umas mais perfeitas que as outras, não conciliaria essa preferência com a injustiça. Sendo todas as criaturas obra sua, por que dispensaria ele do trabalho umas enquanto impõe a outras para alcançar a felicidade eterna? A desigualdade das almas em suas origens será a negação da justiça de Deus. 113. Se as almas são criadas iguais, como explicar a diversidade e as aptidões e predisposições naturais que notamos entre os homens na Terra? Essa diversidade é a consequência do progresso feita pela alma, antes da sua união ao corpo. As almas mais adiantadas em inteligência e moralidade são as que têm vivido e mais progredido antes da sua encarnação. 114. Qual o estado da alma em sua origem? As almas são criadas simples e ignorantes, isso é, sem ciência e conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. A princípio, encontram-se uma espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita da sua existência. Pouco a pouco, o livre-arbítrio se desenvolve ao mesmo tempo que as ideias. 115. Fez a alma esse progresso anterior no estado de alma propriamente dita ou em precedente existência corporal?
Alguém do ensino dos espíritos sobre esse ponto, o estudo dos diferentes graus de adiantamento do homem na Terra, prova que o progresso anterior da alma deve fazer-se uma série de existências corporais mais ou menos numerosas, segundo o grau a que ele chegou. A prova disso está na observação dos fatos que diariamente estão sob os nossos olhos. O homem durante a vida terrena, 116. Como e em que momento se opera a união da alma e do corpo? Desde a concepção, o espírito, ainda que errante, está por um cordão fluídico preso ao corpo ao qual se deve unir. Esse laço se estreita cada vez mais à medida que o corpo vai se desenvolvendo. Desde esse momento, o espírito sente uma perturbação que cresce ao aproximar-se do nascimento, ocasião em que ela se torna completa. O espírito perde consciência de si e não recobra mais as ideias, senão gradualmente a partir do momento em que a criança começa a respirar. A união, então, é completa e definitiva. Qual o estado intelectual de 117? Qual o estado intelectual da alma da criança no momento de nascer? Seu estado intelectual é moral, e moral é o que tinha antes da união ao corpo, isso é, a alma possui todas as ideias anteriormente adquiridas, mas em razão da perturbação em que acompanha a mudança de estado, suas ideias se acham momentaneamente em estado latente. Elas vão se esclarecendo aos poucos, mas não se podem manifestar senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. 118. Qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces e das aptidões instintivas por uma arte ou ciência de abstração da instrução? Questão 118. As ideias inatas não podem ser senão duas fontes à criação das almas mais perfeitas umas que as outras. No caso de serem criadas ao mesmo tempo que o corpo, um progresso para elas adquirido anteriormente à encarnação. Sendo a primeira hipótese compatível com a justiça de Deus, só fica de pé a segunda. As ideias inatas são resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. São ideias que se conservam no estado de intuição para servirem de base à aquisição de outras novas. 119. Como se podem revelar gênios nas classes da sociedade inteiramente privadas de cultura intelectual? É um fato que prova serem as ideias inatas independentes do meio em que o homem foi educado. O ambiente e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não nolas podem dar. O homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado que muito houvera já progredido. A educação pode fornecer a instrução que falta, mas não o gênio, quando este não exista. 120. Por que encontramos crianças instintivamente boas em um meio perverso, apesar dos maus exemplos que acolhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um meio bom, apesar dos bons conselhos que recebem? É o resultado... Eu não sei se falei a questão 120. A resposta. É o resultado do progresso moral adquirido como as ideias inatas e são o resultado do progresso intelectual. 121. Por que, de dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um é às vezes inteligente e o outro estúpido, um bom e o outro mau? Por que o filho de um homem de gênio é algumas vezes tolo e de um tolo é de um homem gênio? É um fato que vem em abono da origem das ideias inatas. Prova, além disso, que a alma do filho não procede de sorte alguma dos pais, se assim fosse, em virtude do axioma e a parte da mesma natureza que o todo, os pais transmitiriam aos filhos as suas qualidades e defeitos, próprios como lhe transmitem o princípio das qualidades corporais. Na geração, somente o corpo procede do corpo, mas as almas são independentes umas das outras. 122. Se as almas são independentes umas das outras, de onde vem o amor dos pais pelos filhos e o destes por aqueles? Os espíritos se ligam por simpatia, e o nascimento em tal ou tal família não é um efeito do acaso, mas depende muitas vezes da escolha feita pelo espírito, que vem juntar-se àqueles que amou no mundo espiritual ou em seus precedentes existências. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar o progresso do espírito dos filhos que encarnam como seus filhos, e para excitá-los a isso, Deus lhe inspira uma afeição mútua. Muitos, porém, faltam a essa missão, sendo por isso punidos. 123. Por que há maus pais e maus filhos? São espíritos que se ligam na mesma família por simpatia, mas com o fim de servirem de instrumentos de provas uns aos outros e que muitas vezes para a punição de que foram na existência exterior. A um é dado um mau filho, porque ele também foi, a outro um mau pai, pelo mesmo motivo, a fim de que sofram a pena de talião.
124. Por que encontram em certas pessoas nascidas em condição servil instintos de dignidade e grandeza, enquanto outras nascidas nas classes superiores se apresentam com instintos de baixeza? É uma reminiscência intuitiva da posição social que o espírito já ocupou e do seu caráter de existência precedente. Qual a causa das simpatias e antipatias da precedente? 125. Qual a causa das simpatias e antipatias que se manifestam entre pessoas que se veem pela primeira vez? São quase sempre entes que se conheceram e algumas vezes se amaram em uma existência anterior, e que, encontrando nessa, são atraídos um para o outro. As antipatias instintivas provêm também muitas vezes de relações anteriores. Esses dois sentimentos podem ainda ter outra causa. O perispírito irradia ao redor do corpo, formando uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou mais do espírito carnado. Duas pessoas que se encontram experimentam pelo contato desses fluidos a impressão sensitiva e a impressão de que se pode ser agradável ou desagradável. Os fluidos tendem a confundir-se ou a repelir-se, segundo a sua natureza semelhante ou dissemelhante. É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão de pensamento. Pelo contato desses fluidos, duas almas, de algum modo, leem uma na outra. Elas se adivinham e compreendem sem se falarem. 126. Por que não conserva o homem a lembrança de suas anteriores existências? Não será ela necessária ao seu progresso futuro? Veja a parte em que trata do esquecimento do passado nessa questão. 126. Por que não conserva o homem a lembrança de suas anteriores existências? Não será necessária ao seu progresso futuro? 127. Qual a origem do sentimento que chamamos de consciência? É uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar. Resoluções que ele, muitas vezes, esquece como homem. 128. Tendo o homem o livre-arbítrio, ou está sujeito à fatalidade? Se a conduta do homem fosse sujeita à fatalidade, não haveria para ele nem responsabilidade do mal, nem o mérito do bem que pratica. Toda punição seria uma injustiça, e toda recompensa um contrassenso. O livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus, é o atributo que a divindade imprime àquele que o eleva acima de todas as criaturas. E isso é tão real que a estima dos homens uns pelos outros baseia-se na admissão desse livre-arbítrio. Quem, por uma enfermidade, loucura, embriaguez ou idiotismo, perde acidentalmente essa faculdade, é lastimado ou desprezado. O materialista que faz todas as faculdades morais e intelectuais penderem do organismo, reduz o homem ao estado de máquina, sem livre-arbítrio, e por consequência sem responsabilidade do mal e sem mérito do bem que pratica. 129. Será Deus o criador do mal? Deus não criou o mal, ele estabeleceu leis e essas são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aquele que observasse fielmente, perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre o observam, e é dessa infração que provém o mal. 130. O homem já nasce bom ou mal? É preciso fazer uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada é simples e ignorante, isto é, nem é boa e nem é má, porém suscetível em razão do seu livre-arbítrio de seguir o bom ou mau caminho, ou por outro, de observar ou infringir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mau, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. 131. Qual a origem do homem, do bem e do mal na terra, e por que este se predomina? A imperfeição dos espíritos, que é de que aqui se encarnam, é a origem do mal na terra. Quando a predominância deste, porém, da inferioridade do planeta, cujos habitantes são, na maioria, os espíritos inferiores e que pouco têm progredido, em mundos mais adiantados, onde só se encantam os espíritos deturpados, mas o mal não existe ou está em minoria. 132. Qual a causa dos males que afligem a humanidade? O nosso mundo pode ser considerado ao mesmo tempo como escola de espíritos pouco adiantados e o cárcere de espíritos criminosos. Os males da nossa humanidade são a consciência da inferioridade moral na maioria dos espíritos em que a formam. Pelo contrato de seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros.